Estamos aqui mais uma vez para mais um devocional todo dia e no vídeo passado eu falei sobre tomadas de decisão que precisam ser motivadas por ouvir a voz de Deus. E esse é um assunto que eu amo falar e eu quero aqui bater um papo com você e te dar dicas práticas, porque eu falei que é indispensável ouvir a voz de Deus. Mas eu quero te dar dicas práticas sobre como ouvir a voz de Deus nesses próximos vídeos. E ouvir a voz de Deus é algo extraordinário, mas para muitas pessoas é desafiador. Para muitas pessoas, talvez você é recém-convertido, talvez você está assistindo aqui o canal e está aqui se aproximando de Deus através desse canal, e você deve estar se perguntando, como é esse negócio de ouvir a voz de Deus? É audível? Será que eu já ouvi? Como eu tenho certeza se eu ouvi? Mas existem tantas vozes falando hoje, existe a voz da sociedade, existe a minha voz interna, a voz dos meus pensamentos, a voz de outras pessoas. Como eu faço para ouvir a voz de Deus? Se a voz de Deus ela é tão indispensável para eu ser abençoado, para eu ter sabedoria, para eu escolher os caminhos certos, para eu trilhar a jornada que me leva para o cumprimento do meu destino, meu propósito, como eu faço para ouvir a voz de Deus? Eu não sei você, mas eu me perguntei isso muitas vezes. E eu quero te dar 7 dicas práticas. Vou te dar uma delas agora e depois em outros vídeos a gente continua, mas eu quero te dar dicas práticas. Como ouvir a voz de Deus. E a primeira dica que eu te dou é oração. Através da oração, nós podemos ouvir a voz de Deus. Eu quero ler alguns versículos para você. Aqui o primeiro deles é Jeremias 33:3, diz assim: Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor aqui, através da boca do profeta Jeremias, ele está dizendo para mim e para você, se você orar, se você me buscar, se você me fizer perguntas, eu vou te responder. Se você falar comigo, eu vou falar com você. Tiago capítulo 4 vai falar, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Aqui também no livro de Salmo 3, versículo 4 diz, ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte Ele me respondeu. É maravilhoso a gente perceber que Deus não é uma estátua, Deus não é uma imaginação criada, fictícia. Não, ele tem olhos, ele vê, diferente dos deuses pagãos, que tem olho, não vê, tem boca, não fala, tem pé e não anda. Deus fala, Deus ouve, Deus vê, Deus se move. E uma das formas de a gente conversar com Deus é a gente orando. Eu aprendi no ano de 2000, lá atrás, 23 anos atrás, ainda um jovem, na cidade de Contagem, Minas Gerais, na base da Jocum, Jovens com uma Missão. Eu aprendi a ter o meu tempo a sós com Deus, orar, né? Orar, a gente falar com Deus. E aqui o texto de Jeremias fala que se a gente invocar, Ele vai responder. No vídeo passado eu falei em João 10 que as ovelhas, elas reconhecem a voz do pastor. E eu sempre conto uma historinha, um exemplo simples, quando eu namorava com a Jana, a gente ficava conversando até de madrugada no telefone, não tinha internet, não tinha smartphone, a gente fazia uma video call, a gente no telefone analógico mesmo, só tendo o prazer de ouvir a voz um do outro. E o meu pai gritava lá dentro do quarto, Davi, você ainda está no telefone, rapaz? E isso era 11 horas da noite, eu falava, pai, vou desligar. E aí continuava baixinho. Daqui a pouco, meia-noite e meia, rapaz, você não desligou ainda. Eu falei, vou desligar, pai, vou desligar. E aí você me pergunta, o que eu e Jana tanto conversávamos no telefone? Nada. Não saía de lugar nenhum, não chegava em nenhum lugar, não conversava nada extremamente relevante. Era o prazer de ouvir a voz um do outro. E aí lá para as tantas, 1 da manhã, 2 da manhã, a gente não aguentava mais ouvir grito, falava, pai, tá bom, agora eu vou desligar. Aí a gente ficava, quem desliga, você ou eu? Vai, desliga você, desligo eu. E aí a gente ficava naquela de ouvir a voz. Sabe quando você liga, naquela época a gente ligava para alguém e a primeira pergunta que alguém fazia era, quem está falando? Hoje não precisa mais, aparece o nome, a foto da pessoa, mas antigamente você perguntava, quem está falando? Mas eu e Jana não. Quando o telefone tocava, já ouvia a voz do outro lado da linha, você já sabia quem era.
você reconhecia a voz. Ou seja, pelo muito gastar tempo, você passa a reconhecer a voz. Eu quero te encorajar. É difícil ouvir a voz de Deus em meio ao turbilhão de vozes, de distrações, de pressão, de tantas coisas do dia a dia. Mas se você gastar tempo em oração, na presença de Deus, Ele vai reconhecer a sua voz, mas você vai reconhecer a voz dele. Você vai começar a perceber o tom de voz do Senhor ao falar com você. Então, através da oração, você vai ouvir a voz de Deus. O último versículo que eu deixo para você é de Lucas 5,16, quando diz: Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus, o próprio Filho de Deus encarnado, ele tinha a prática de orar para ouvir Deus falar com ele. Por que a gente vai fazer diferente ou tentar diferente? Então eu quero te encorajar. Primeira dica prática para ouvir a voz de Deus: gaste tempo em oração. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo Todo Dia.